Bem, pessoal, dando continuidade então ao nosso módulo 1 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, agora o capítulo O Funil de Configurações. Nesse capítulo nós veremos então algumas definições básicas da morfologia de uma configuração. Vamos discutir brevemente o dilema convencional versus não convencional. Depois eu quero abordar um pouco sobre a influência de novas tecnologias na configuração, os aspectos multidisciplinares e figura de mérito fundamentais da definição de uma configuração, falar um pouco sobre algumas considerações especiais, boas práticas para a seleção da configuração e fechamos então o módulo 1 com alguns paradigmas e desafios. Bom, o que é a descrição da morfologia de uma configuração? Ela é a descrição dos principais elementos que constituem a configuração e suas características. Eu trouxe aqui para vocês uma matriz de configuração, onde a gente tem como exemplo, algumas características e alternativas possíveis para cada um dos elementos. A gente vai passar agora um por um para ilustrar. Então, por exemplo, a gente pode caracterizar a asa escrevendo o tipo de asa. Então, ela pode ser uma asa fixa, ela pode ser uma asa com enflechamento variável, uma asa com incidência variável, arqueamento variável, morphing, entre outros. A asa também pode ser descrita em termos de forma em planta. Pode ser uma asa retangular, trapezoidal reta, trapezoidal enflechada, delta simples, delta duplo, delta composto, ogival. A asa também pode ser descrita através da sua posição vertical, então asa baixa, asa média e asa alta. A sua integração com a fuselagem, podendo não haver nenhuma, podendo ser feita através de carenagem ou sendo uma asa blended a fuselagem. O dispositivo de ponta de asa pode não haver pode ser do tipo endplate, winglet, raked, sharklet, existem outros tipos também. A gente também pode caracterizar então os dispositivos hipersustentadores, tanto flap de bordo de fuga quanto de bordo de ataque, podendo não estarem presentes na configuração. O flap de bordo de fuga pode ser do tipo plane, slotted, fowler, double slotted e triple slotted. E os de bordo de ataque podem não estar presentes, do tipo plane, pode ser do tipo slat, Kruger, ou então extensão de bordo de ataque de raiz, o chamado LERX. Desempenagens, a gente também pode caracterizar de várias maneiras, no que diz respeito ao conceito de trimagem. Então a gente pode ter uma configuração com o conceito de trimagem asa elevon, asa empenagem horizontal, asa canar, um free surface, que compreende tanto canar, asa e empenagem horizontal. A configuração da empenagem, então existe a configuração convencional, cauda em T, cruciforme, cauda em V, cauda em Y, cauda em H e o cauda em twin, bastante comum em alguns casos. O conceito de atuação da empenagem horizontal e canar, então eles podem ser todo móvel, pode ser fixa com profundor ou toda móvel mais profundor. Similarmente, o conceito de atuação da empenagem vertical, ela pode ser toda móvel, ela pode ser fixa com leme simples ou fixa com leme duplo. Na fuselagem, a gente pode ter o tipo de fuselagem, então fuselagem em tubo, a gente tem fuselagem do tipo girino e o Blended Wing Body, o chamado BWB. A gente também pode caracterizar a seção transversal da fuselagem, podendo ela ser circular, retangular, oval, duplo bulbo, diamante, entre outras seções transversais mais complexas que podem vir a existir. E ela também pode ser pressurizada ou não. No que diz respeito à configuração da propulsão, a gente pode ter a configuração de cruzeiro convencional, fornecendo tração na direção de voo apenas. A gente pode ter a configuração lift mais cruise, lift mais lift cruise, o tilt rotor e controle de tração vetorada. O tipo de motor, podendo ele ser pistão, turbohélice, turbofan com pós-combustão, turbojato com pós-combustão, ramjet, scramjet. O número de motores, desde um planador, sem motores, até um monomotor, bimotor, trimotor, quadrimotor e assim por diante. A instalação do sistema propulsivo, podendo ser
um pod na asa, pod na fuselagem, pod na asa e fuselagem, enterrado na asa, enterrado na fuselagem. A gente também pode caracterizar a entrada de ar do sistema propulsivo. Então, em termos de geometria, podendo ela ser circular, meio círculo, retangular, entre outras geometrias mais complexas. O tipo da entrada de ar, podendo ser um pitot convencional, podendo ser um spike ou cone, compressão externa, compressão mista. O tipo de complexidade também da entrada de ar, em termos de entrada fixa ou com rampa variável, cone transladante. A instalação da entrada de ar ela pode ser sob a asa, sobre a asa, ventral na fuselagem, o chamado armpit, ou na raiz da asa. O tipo de separador de camada limite, podendo ser do tipo degrau, duto de bypass, via sucção, bump. O bocal de exaustão, em termos de geometria, ele pode ser axissimétrico ou bidimensional. Ele pode ser do tipo convergente ou, por exemplo, convergente-divergente. Ele pode ter um ajuste de área fixo, variável com 1 grau de liberdade ou variável com 2 graus de liberdade. E a vetoração de tração ela pode não existir, ser bidimensional ou tridimensional. O trem de pouso, a gente pode ter um arranjo biciclo, triciclo, quadriciclo, tail dragger. A instalação do trem de pouso pode ser na asa, na fuselagem, na nacelle. O tipo de bug pode ser simples, duplo, triplo. O número de rodas por bug, 1, 2, 3, 4. E a retração, podendo o trem de pouso ser fixo, ou ter uma retração inboard, outboard, para frente ou para trás. Essa matriz de configuração que eu trouxe aqui, ela serve para ilustrar e enfatizar que a caracterização da configuração da aeronave ela vai além da visão simplista de se é asa alta ou asa baixa, asa alta ou asa baixa, se é motor na asa ou na fuselagem. Né? Tem muitos outros aspectos importantes a serem considerados. Ela não é uma matriz extensiva, nem pretende ser super completa, é só para ilustrar mesmo. Ela certamente pode ser expandida e melhorada, e é mais para trazer uma visão geral aqui para vocês pensarem nesses outros aspectos e outros que venham a aparecer também aí ao longo dos estudos de vocês. Então, só para exemplificar aqui o uso dessa matriz, por exemplo, para caracterizar então, a configuração dos E-Jets E2 da Embraer, aqui marcando em vermelho a configuração de cada um dos itens, e a mesma matriz ela pode ser utilizada, por exemplo, para caracterizar o F-35B da Lockheed Martin. E nós entraremos em mais detalhes das alternativas de configuração de cada um dos componentes no módulo 2, Anatomia da Aeronave, Funções e Considerações Multidisciplinares de seus componentes. Vamos refletir um pouco agora sobre o dilema convencional versus não convencional. Então, será que sempre o novo é melhor? E aqui eu trago essa ilustração aqui do vinho, né? Já para fazer uma provocação, né? Que o vinho, conhecidamente, fica melhor com o tempo, né? Então, pessoal, configurações convencionais, elas são convencionais por um motivo. E eu gosto de fazer a comparação aqui, trazendo o Darwin aqui, né? Que é a evolução natural. É a sobrevivência do mais apto. Então, a missão, ela dita a configuração. E nós não devemos buscar a inovação pela inovação. Então, eu trago aqui alguns exemplos de aeronaves de sucesso aí e com configurações convencionais, em cada uma no seu segmento de atuação, aeronaves modernas, todas elas. E para ilustrar aqui a ideia de que a indústria aeronáutica, com mais de 100 anos aí, ela tem evoluído, né, o projeto aeronáutico, e essas configurações convencionais elas passaram por um processo de evolução natural, convergindo, portanto, para uma configuração que funciona muito bem para a missão típica, né? Bem, então, quando é que faz sentido a gente pensar em configurações não convencionais, né? Aqui eu trago uma frase aqui do Roscan, que ele diz o seguinte, né? Que requisitos de missão extremos
podem ser atendidos através de configurações de aeronave novas ou únicas. Então, a ideia aqui, o conceito é que, de novo, reforçando, a missão define a configuração. Então, em caso de requisitos extremos, pode ser necessário lançar mão de inovações ou de configurações mais complexas. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar essa ideia. Eu vou falar aqui de asas de enflechamento variável, com o exemplo do F-14 e do B-1B.